Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Marina. E nessa aula a gente vai falar sobre como viver de um negócio próprio. O que é necessário para que isso aconteça. É isso que eu vou te mostrar durante toda essa aula. E não importa se você ainda não tem a menor ideia de qual negócio você abre para você, se você já tem uma ideia, mas ainda está com um pouco de dúvida, ou se você já começou, mas ainda não tem os resultados que você quer. A gente vai falar sobre todos esses processos, desde descobrir ou confirmar o negócio a ser criado, até o que precisa ser feito para, em todos os casos, esse negócio poder se estruturar e crescer até atingir o lucro que você deseja. Deseja dentro de uma realidade possível, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Esse curso, ele foi feito para criar os passos necessários para que isso realmente possa acontecer. E uma das coisas que eu sempre falo e que eu acho muito importante reforçar é que esse curso não vai ajudar pessoas que estão querendo soluções mágicas, que tá buscando uma coisa muito rápida, que traga resultados de uma maneira muito fácil, muito rápida, que não batem com a realidade de se criar um negócio próprio. Não tem problema se você ou outra pessoa acha que isso é possível, que num piscar de olhos você consegue ter um negócio bem sucedido. E às vezes a gente acha esse tipo de coisa porque a gente não tem acesso às informações corretas, como já aconteceu comigo. Mas se você já tem acesso a algumas informações e na verdade não está buscando um projeto de médio e longo prazo, realmente o que a gente vai falar aqui não vai poder te ajudar, tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esses processos de entender essas coisas, tá? Para te mostrar de onde vêm essas informações. Eu trabalhei durante quase 20 anos em indústria e em redes de comércio. Desde pequena eu sempre me interessei por moda. Eu lembro que quando eu era pequena eu desenhava, eu passava horas no meu dia desenhando bonequinhas com roupas e combinando coisas, pensando em histórias e desenhando isso. Quando eu era pequena, lá pelos 8 anos de idade, até teve uma novela chamada Tititi, que falava de uma maneira de novela, mas falava sobre esse universo da moda, dos estilistas. E desde aquela época eu tinha muito claro que eu queria viver disso. Eu olhava a novela e falava, eu quero ser isso. Então, desde pequeno, eu tive o privilégio de querer fazer uma coisa com muita certeza. E aí eu fiz faculdade, realmente, conforme os anos iam passando, eu queria realmente fazer isso. No meu primeiro emprego na área de moda, eu pude experimentar os dois lados desse universo com o qual eu tanto fantasiava. A primeira parte da minha experiência lá, eu fui trabalhar nessa parte glamourosa, de desfile, modelo, gente famosa, roupas todas fantasiosas. E nessa mesma empresa também tinha a parte comercial, a parte da produção, da fábrica, das redes de loja, da roupa que ia para a loja. E nessa primeira parte eu passei por essa fase glamourosa, mas logo eu entendi que eu falei, cara, não é a minha, não quero isso, eu não quero essa parte da fantasia, do glamour. E eles me encaminharam dentro da empresa para essa parte da fábrica ali, do que a gente chama de chão de fábrica. E foi ali que eu comecei a desenvolver a minha experiência na área de negócios. Porque a vida de um estilista, por mais que não pareça a realidade para muita gente, uma vida de uma estilista é muito menos glamourosa do que parece. Logo eu descobri que a parte de pensar em roupas, em coleções, e cores, e estampas, é isso aqui do tempo de uma profissional ou de um profissional da área. A gente passa boa parte do tempo resolvendo o problema de produção, descobrindo como fazer melhor e mais rápido, negociando preço com o fornecedor, entendendo o que o cliente quer ou deixa de querer, como
como a gente faz para vender mais, melhor, entendendo que vende mais e melhor, porque é uma indústria muito ágil, é uma indústria que exige muito de você. É uma indústria onde, por exemplo, eu numa empresa de porte razoável, de aproximadamente 100 lojas, eu sozinha tinha que fazer coleções de aproximadamente 400 itens por coleção, de 3 a 4 vezes por ano. Então eu tinha 3 meses, às vezes 4, para fazer 400 modelos de roupa diferentes. E às vezes cada modelo de roupa desse vendia, a gente produzia de 2.000 até 6.000 peças por modelo de roupa. Então é uma indústria onde você tem pouquíssima margem de erro, onde tem muito dinheiro envolvido e que você não pode, você tem que acertar muito rápido que as pessoas vão querer no futuro, porque um profissional dessa área começa a criar uma coleção com 6 meses de antecedência. Então a gente tem que saber o que os clientes de uma determinada marca vão querer daqui a 6 meses, analisando o mercado, analisando concorrência, entendendo para onde o gosto do cliente está indo. Entende a complexidade? E é uma indústria de muito dinheiro, porque cada errinho desse, um erro numa coleção de 400 itens, vamos dizer que uma peça que está sendo vendida por R$100. Uma peça que é vendida por R$100 e que eu produzi 2.000 peças. 2.000 peças dá R$200.000 no total de valor de venda aproximado, tá? Então, se eu errava um modelo de peça, um modelinho, vamos dizer essa jaqueta aqui, eu criei essa jaqueta e fiz 2.000 peças dela, que estão sendo vendidas por R$100. Se eu errasse essa peça de R$100, eram R$200.000 de prejuízo para a empresa, o que significava que a minha carreira estava em risco. Então, o que eu fui aprendendo ao longo dos anos era como diminuir o risco, aumentar a potencialidade de venda dos produtos, como entender melhor o que os clientes queriam em cada lugar, em cada região onde esses produtos eram vendidos e uma série de outras coisas. Então foi essa experiência ao longo de quase 20 anos que foram me trazendo muito conhecimento a respeito de como funciona a indústria e o comércio. Eu precisava aprender rapidamente. Mas uma coisa que, ao mesmo tempo que eu ia adquirindo essa experiência, uma coisa que sempre foi difícil para mim é que eu nunca fui uma grande fã de trabalhar para os outros, de trabalhar nas empresas dos outros. Existe uma parte minha que sempre estava me dando vontade ali de ter o meu próprio negócio, de experimentar, de tomar minhas próprias decisões. Só que, principalmente na minha geração, mas acho que até hoje, mas hoje em dia até um pouco menos, que eu vejo que a galera de entre 20 e 30 anos é uma galera que já entende que pode tentar ter o próprio negócio. A minha geração e as anteriores, segurança na vida profissional significava ter um emprego e passar muitos anos no mesmo emprego, ter carreira, ter estabilidade. Mas dentro de mim eu nunca fui uma grande fã, muito pelo contrário de trabalhar para os outros. Eu queria experimentar por mim mesma. E a primeira vez que eu tentei isso, eu já tinha 20 e poucos anos, mais perto dos 30 provavelmente, eu não lembro exatamente, mas algo em torno dos 27, hoje em dia eu tenho mais de 40. Eu fui fazer a minha primeira experiência de tentar ter o meu próprio negócio. E foi ali que eu comecei a entender, eu já tinha experiência de mercado, então eu já estava trabalhando há uns 10 anos, quase 10 anos, então eu já entendia de cálculos, negociações, preços, como criar, elaborar produtos que fossem interessantes para os clientes, como criar uma linha de produtos interessante, entender o que as pessoas estavam querendo, como o mercado estava funcionando, então essa parte eu já entendia. Mas nessa época ainda me faltavam umas outras experiências, de entender que um negócio leva um tempo para acontecer. Por exemplo, nessa época que eu tentei ter esse próprio negócio, que foi um negócio na área de moda, com uma linha de produtos específico de moda íntima, feminina, eu criei essa linha de produtos ainda gostando muito da área de moda. Mas eu tentei criar isso entre empregos.
Então, por exemplo, na época eu criei esse negócio porque eu queria ter a minha própria experiência, queria tentar, mas numa fase onde eu não tinha dinheiro para investir e também não tinha emprego. Então, meu primeiro erro que eu entendi naquela época foi de ter tentado criar meu próprio negócio sem ter um pé de meia ou sem ter uma fonte de renda em paralelo acontecendo enquanto eu ia criando esse negócio. Esse foi um primeiro erro que eu tive na época. Outra coisa é que, apesar de eu ter conseguido criar e pensar na melhor maneira de produzir isso numa quantidade ideal, da maneira mais barata, eu não consegui vender tão bem essa linha de produtos. Eu não consegui distribuir tão bem. Na época não tinha esse mercado na internet, essas possibilidades de venda na internet tão grande como a gente tem outro dia. Era ali, no conta-gota, de pegar minha malinha de roda e ir oferecendo para as pessoas, ir nas lojas, tentar vender através de lojas que revendiam produtos, vender para os clientes, para os amigos dos amigos, em academias, em lugares. Só que como, principalmente, eu estava entre empregos na época e não tinha um pé de meia, não tinha uma outra fonte de renda, a minha persistência já foi ali pro ralo rapidamente, em poucos meses, porque eu precisava me sustentar. E o negócio, como a gente vai falar daqui a pouco, ele leva um tempo para acontecer. Passou-se um tempo, depois disso eu voltei para trabalhar para os outros, mas sempre muito incomodada com isso. Eu ainda gostava muito de trabalhar com moda, mas muito incomodada com essa parte de trabalhar para os outros, daquela coisa de ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele é muito comum para muitas pessoas, né? Tem uma galera muito legal com quem a gente se dá bem, mas sempre tem umas pessoas que às vezes a gente não se dá tão bem. Às vezes a gente passa por aquelas experiências muito desagradáveis de alguém que trata a gente mal, que tenta sabotar, puxar o tapete, né? Cada um tem a sua história, mas normalmente a gente tem experiências meio que comuns todo mundo, né? De ter uma galera, a maioria da galera é legal, mas tem um pessoal com que a gente não se dá bem. E às vezes, para piorar, ter alguém numa posição superior à nossa que faz a experiência ser assim, puxada, né? Então, para mim, teve essas experiências. E, ao contrário, teve lugares mais legais e uns não tão bons. Mas essa coisa, esse ambiente, essa coisa de ter que ficar, às vezes, fazendo coisas que eu não concordava, sem poder experimentar alternativas, né? Isso realmente era complicado, foi muito complicado ao longo dos anos para mim. Só que aí chegou no final desse período que eu trabalhei com moda, esses quase 20 anos, que eu comecei a perder o encanto até por isso. Então, por muito tempo, enquanto eu gostava de fazer as tarefas que eu tinha que fazer como estilista, pesquisa, análise de venda, negociação, todo esse processo de planejamento que eu gostava de fazer, enquanto eu gostava de fazer isso, estava tudo bem, se aguentava mais. Mas quando isso passou, quando nem o que eu fazia começou, me satisfazia mais, eu realmente falei, não, vou ter que começar a pensar na ideia de ter o meu próprio negócio, porque não dá, não quero mais fazer isso. E aí aconteceu uma coisa que realmente começou a virar uma chavezinha para mim. Na época, quando eu comecei a falar, cara, não quero mais trabalhar com isso, não quero mais trabalhar com isso, foi um processo, tá? Para mim, foram meses pensando nisso, falando para mim mesma, falando para os outros, não quero mais trabalhar com isso, não quero mais trabalhar com isso, não aguento mais. A primeira ideia que eu tive de negócio próprio foi trabalhar com produtos, um produto na linha de cosméticos naturais, porque na época eu vi que era um mercado ainda pouco explorado, que ia crescer, que era interessante, que era uma coisa que eu achava interessante, que eu usava e que ainda tinha muito espaço para ser explorado. E nessa época eu ainda estava no meu emprego. Só que como eu já estava há muitos anos na indústria, eu já sabia fazer esses cálculos há muito tempo, eu comecei a fazer as contas de quanto eu precisaria vender para pelo menos me sustentar com aquilo, porque eu já sabia fazer essas contas. Quanto custa, por quanto vende, quanto eu preciso vender para conseguir viver disso. E aí começou a passar para mim, eu comecei a fazer as contas, eu falei, eu vou precisar vender milhares de unidades desses produtos que eu estava pensando em vender para conseguir só me
sustentar, sem nem levar em conta quanto eu gastaria para fazer eles, porque tem o gasto para você, quanto você precisa vender para você se sustentar, para depois ter lucro, tá? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, quanto eu precisaria vender para me sustentar e quanto eu precisaria vender para pagar essa quantidade produzida. E aí eu comecei a dar uma desanimada, porque eu tinha emprego, eu falei, eu não vou conseguir dar conta de ter emprego, chegando em casa 8h30, 9 horas da noite, saindo de casa 6h30 da manhã, e quando é que eu ia produzir? Não ia conseguir produzir essas milhares de quantidades sem ter tempo livre, sem ter horário flexível. E aí eu comecei a questionar, eu falei, não vai dar, eu vou ter que dar um passo intermediário. E aí eu falei, bom, como é que eu faço? Eu preciso me sustentar, não sou herdeira. E aí eu comecei a pensar, eu falei, vou fazer uma transição de carreira. Então eu comecei a fazer uma transição de carreira para a área comercial, porque eu trabalhava muito com gente da área comercial que me atendia nas empresas. Falei, isso é uma possibilidade interessante, horário flexível, sem chefe, e que eu conseguiria ganhar dinheiro de acordo com os meus resultados. E foi o que eu fiz. Eu criei coragem, fui atrás das empresas para as quais eu poderia trabalhar e consegui fazer essa transição para a área comercial. E passei outros 5 anos fazendo essa parte, trazendo essa experiência da área de comércio e de produção para uma área de atendimento. Então eu tive resultados excelentes porque eu sabia o que as pessoas queriam. Eu sabia como ajudar elas a terem os resultados que elas desejavam. E eu passei outros 5 anos fazendo isso, atendendo, vendendo cada vez mais, entendendo cada vez mais o que os clientes queriam e crescendo cada vez mais. E eu usei essa base da área comercial para começar a ter tempo nesse horário flexível que eu fui atrás para começar a ir em busca do negócio próprio, porque trabalhar na área comercial não era o que eu queria da minha vida, eu sabia disso. Eu falava, eu não quero viver disso para sempre, eu quero usar este tempo maior e essa fonte de renda para criar o meu planejamento de negócio. Só que aí começou o problema. Eu já tinha aquela ideia de ter os produtos de cosmético natural, começou a se apagar. E isso é uma coisa muito importante na hora que a gente está pensando no próprio negócio. A gente tem muitas ideias, mas as que ficam são as que valem. Nesse processo de ter desistido dessa ideia e de estar começando a ganhar dinheiro, me sustentar na área comercial, eu comecei a questionar o que eu queria fazer, porque eu sabia o quanto era importante me sentir realizada para fazer as coisas de uma maneira bem feita, para conseguir fazer aquilo se desenvolver, porque eu tive o privilégio de ter afinidade e satisfação com uma área de atuação por muitos anos, só que isso é uma minoria, é um número muito pequeno de pessoas que fala, é isso que eu quero fazer da minha vida, sem dúvida, e segue em frente e vai atrás daquilo. É o menor número de pessoas que consegue ter isso muito claro. E eu me deparei com isso adulta, porque chegou um momento que eu falei, tá, mas o que eu quero fazer da minha vida? E aí é que começou a aparecer a ideia do meu projeto, porque eu fui tentar descobrir como descobrir esse tipo de coisa para mim. Eu fui criar um método para se entender isso para mim. E eu já tinha muita experiência de indústria e comércio. Eu já estava passando dos 20 anos aí, porque eu já estava, além da época como estilista, eu já estava há anos trabalhando na área comercial. E foi aí que eu comecei a entender que, na verdade, o que eu gostava de fazer e sempre gostei era essa parte de negócios, que era o que mais, no final das contas, me interessava ao longo dos anos na área de moda. Eu gostava dessa parte de planejamento, cálculos, negociação, conta, o que o cliente quer, o que ele não quer, como fazer para crescer, como acertar mais, como errar menos. Era essa parte que eu gostava. E tanto era isso que ao longo de todos esses anos eu sempre tive, desde o começo da minha carreira, eu sempre lembrava de exemplos onde eu
todo mundo que aparecia para falar comigo de ter ideias de negócio, eu sempre ia conversar com a pessoa para incentivar, para pensar como é que ela podia atingir um determinado tipo de público, quanto ela poderia cobrar, onde ela poderia vender, quanto aquilo realmente estava custando, como ela poderia produzir aquilo melhor. E nesse processo que eu fui entendendo e reconhecendo que eu sempre fiz isso, e juntando com essa coisa, porque nesse processo eu estava tentando entender o que eu queria fazer para mim. Foi aí que eu comecei a entender que eu já tinha essas habilidades, que isso já estava comigo há muitos anos. E eu comecei a criar um método para que as pessoas também conseguissem descobrir isso, para que elas conseguissem achar o negócio mais adequado para elas, porque são esses negócios que são mais adequados para a gente que a gente consegue sustentar mais tempo. E foi aí que eu comecei a criar a metodologia do curso, que eu vou explicar agora para você. Nesse processo de aprendizado, de descoberta, de como como eu consegui descobrir para mim o que fazer e também como fazer isso virar um método para ensinar para as pessoas, outras coisas que foram acontecendo em paralelo foram que, ao contrário da vez quando eu tinha 20 e poucos anos ali, que eu fui sem saber aquela parte que eu falei, que eu precisava ter uma fonte de renda para me sustentar enquanto estava desenvolvendo esse negócio, que eu precisava entender maneiras de divulgar mais, de crescer mais, de atingir mais clientes, que eu precisava entender que um negócio tem um tempo de maturação. Ao contrário dessa época, nesse novo momento de uma nova tentativa de ter um negócio, eu fui atrás de instituições, de lugares que ensinam pessoas a empreender. E conforme eu fui atrás dessas informações, o que foi acontecendo? Eu fui pegando essas informações e como eu já tinha muitos anos de bagagem ali, conforme eu fui pegando as informações que essas instituições davam, o que eles sugeriam que era necessário fazer para se criar um negócio, eu comecei a olhar aquilo e ver que, além do que, essas informações não batiam com a realidade de uma pessoa que está começando o próprio negócio. Porque exigiam certos cálculos, exigiam certas atividades que, para quem está começando o próprio negócio, é muito complicado. Então, por exemplo, algumas coisas que ali são solicitadas nessas informações é que a gente trabalhe muito, como em grandes negócios, que a gente trabalhe muito com planejamento, com projeção de venda, com planos de negócios que se baseiam nessas informações, em pesquisas de mercado mais profundas, em planejamento do que as pessoas vão querer, de quanto você precisa vender de acordo com suas despesas, e buscar mentores, planejamento, análise de histórico de venda, coisas que só de falar já está te parecendo complicado, né? Pois é, eu vi que essas informações, elas eram muito complexas. Para mim, que já estava atuando ali há muitos anos, não parecia tanto, mas que não batia com a minha realidade de alguém que chegava em casa tão tarde da noite, que mal tinha tempo para respirar, quem dirá para fazer isso tudo. Então eu comecei a juntar as pecinhas, eu comecei a juntar esse método que eu fui criando para entender o que eu queria fazer, analisando como as coisas estão funcionando no mercado, juntando com a minha experiência toda de indústria e de comércio e entendendo que faltava trazer essa informação que eu sempre gostei de trazer para as pessoas ao meu redor, para os amigos, que eu sempre gostei de trazer para fazer isso se tornar mais viável para eles. Eu nunca me esqueci de uma vez que eu estava indo de ônibus com uma amiga minha para o trabalho de manhã e ela estava me contando, por exemplo, que ela queria ter um negócio de acessórios para festa, para casamento, de acessórios de chapéus e acessórios de cabeça para casamento. E a gente conversou nesse trajeto, a gente conversou sobre o tipo de público que ela poderia ter, sobre como produzir isso, como aquilo tinha potencial. Eu não lembro de toda a conversa completa, mas eu lembro que quando a gente acabou a conversa, aquilo me deu uma sensação de satisfação tão grande,
de ter podido ajudar. E eu lembro de ter feito isso ao longo dos anos várias vezes. Eu lembro de uma amiga minha que tinha uma marca de moda feminina e que eu ajudei ela a entender que nem todo o dinheiro que estava entrando naquela marca ela podia usar para as despesas pessoais, que ela tinha que considerar o processo de fazer o crescimento da empresa, ajudar ela a fazer o cálculo de quanto realmente as peças dela estavam custando. E realmente essa sensação, toda vez que eu fazia isso, me dava essa sensação de realização muito grande. Então foi nesses processos que eu entendi que era isso que eu queria fazer. Eu queria ajudar as pessoas a entenderem como viver do próprio negócio de uma maneira saudável, de uma maneira baseada em informações das grandes empresas, das empresas que estão no mercado há muito tempo e que isso era possível, mas que precisaria ser feita uma adaptação para a realidade das pessoas, para o dinheiro que elas têm, para o tempo que elas têm, para trazer conhecimento de uma maneira que não pareça super complicada. E foi isso que eu comecei a criar aqui no Método Seu Negócio em Mistério. Foi um grande desafio. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para te apresentar o método, eu já acabei de gravar pelo menos essa primeira versão das aulas. E foi um grande desafio, porque você transformar informações complexas, cálculos, trazer cálculos que são super complicados, que muitas vezes são feitos por sistemas dentro das empresas, e transformar isso em informações fáceis, que você consiga fazer, que a maioria das pessoas consiga fazer, porque não seria realista de falar todo mundo consegue. Todo mundo eu não posso dizer, a gente não pode generalizar, principalmente em negócios, mas eu acho que o que foi criado aqui foi criado assim com muito comprometimento para ser o mais fácil, o mais simples e muito eficaz para o maior número de pessoas possível. Então, quando eu estou gravando agora que eu estou gravando esse vídeo, o curso, a primeira versão dele já está toda gravada. E eu realmente consegui transformar essas informações numa maneira mais fácil para que você consiga criar o teu negócio, para que você consiga viver desse teu negócio, tá? Então, foi por isso que eu criei esse curso, porque eu queria que fosse viável para mim e para quem quisesse criar o próprio negócio. Porque o que acontece? Vamos começar por umas informações bem básicas, tá, gente? No mundo, isso não é só no Brasil não, tá? No mundo. De cada 10 negócios, 2 costumam fechar já no primeiro ano. Em cada 10 anos, menos de 3 sobrevivem. Só que, presta muita atenção no que eu vou explicar. Um negócio, ele leva de 2 a 3 anos, mais para 3 anos, para dar lucro, tá? E para ele começar, para ele só se pagar, ele leva de 6 meses a 1 ano, isso tudo a partir do começo das vendas. Ou seja, se você passar 1 ano planejando o seu negócio, você começar a vender daqui a 1 ano, daqui a 2, 3 anos é que ele vai começar a dar lucro. Só que se um negócio não sobreviveu nem 1 ano, ele não atingiu esse período de lucratividade. Muito menos esse período de se pagar. Porque quando ele começa a se pagar, ele já fechou. Então, só para ele dar lucro, fazendo tudo direitinho, fazendo os cálculos corretos, divulgando, escolhendo bem os produtos e serviços que vão ser oferecidos, só fazendo bem, você vai levar uns 2, 3 anos para conseguir. Então, para quem... essas empresas que sobreviveram aos 10 anos, que são menos de 3 em cada 10, elas precisaram acertar e errar muitas vezes e fazer as coisas da melhor maneira possível, mais corretas possível, para estarem aí no mercado até hoje, tá? Então eu quis trazer essas informações para que a gente diminua esse risco, para que o seu negócio sobreviva esse tempo, não só 10 anos, como muito mais, para que você tenha as ferramentas para não fazer parte dessas estatísticas, porque é tudo que eu não quero, nem para mim e muito menos para você.
porque eu queria criar aulas e conteúdos e planilhas que conseguissem fazer com que você entenda a parte que você precisa fazer para que esse negócio dê certo. Porque, obviamente, sem as ferramentas, a tua chance diminui muito. Então, com as ferramentas adequadas, melhores ferramentas, suas chances aumentam muito. Mas aí entra a tua parte. Você vai precisar ter comprometimento, dedicação, para que isso realmente aconteça. E a gente fala muito disso, eu falo muito disso nas aulas também. Então, foi a partir disso tudo, quando eu entendi que a vivência que eu tinha na indústria, no comércio, ela não estava sendo explicada, ou pelo menos era a minha impressão, que ela não estava sendo explicada de uma maneira simples, direta, viável para pessoas como eu e talvez como você, que eu resolvi começar a criar esse conteúdo, esse método para conseguir transformar essas informações, para realmente tornar viável a gente conseguir viver do próprio negócio, porque do jeito que eu tinha encontrado até então não estava sendo viável. Então agora vamos partir para a parte prática. Como é que você faz para viver do teu próprio negócio? Então vamos começar pelo começo. A primeira coisa que falta e que eu percebia que faltava muito é da gente entender qual é a realidade que pessoas comuns como eu e você, a gente tem. Normalmente a gente tem várias tarefas durante o dia. Então, como eu, quando fui pensar na ideia de ter um negócio próprio, fazer mercadorias enquanto tinha um emprego que chegava às 8, 9 da noite em casa, uma das coisas principais é a gente entender o que realmente a gente tem de tempo disponível. Então, sei lá, às vezes você tem um emprego, e estuda e tem responsabilidades na tua casa, com a tua família, ou só numa casa que você mora sozinho ou sozinha. Você tem emprego, estuda e tem a responsabilidade em casa. Quais são as responsabilidades que você tem no seu dia a dia? Porque de nada vai adiantar para você querer ter um negócio quando você tiver mais tempo, quando as coisas estiverem mais calmas. Se a gente fica esperando ter o momento ideal no nosso próprio negócio, sabe quando ele vai vai acontecer? Provavelmente nunca, porque esse momento ideal ele nunca chega, gente. Esse momento de mais calma, mesmo, quer dizer, vamos refazer a frase, não é que ele nunca chega, talvez chegue um momento da tua vida, em breve, que você até tenha um pouco mais de respiro, um pouco mais de calma, as coisas se tranquilizem. Só que o que acontece quando a gente se tranquiliza? A gente quer deixar as coisas tranquilas, a gente não quer trazer mais nada ali para balança, né? É natural, sabe aquela frase, não se mexe em time que tá ganhando? Quando a gente está num período mais tranquilo, a gente tende a não trazer mais desafios para nossa vida, porque a gente sabe que a vida por si só já vai trazer desafios. Então, a minha primeira sugestão é assim, entenda quanto tempo você tem disponível, realmente, tá? E uma dica valiosa, a gente, hoje em dia, com internet, celular, computador, séries, filmes, tudo YouTube, tudo disponível ali na mão o tempo todo, a gente tende a perder muito tempo com mídias sociais, com Facebook, com Instagram, com TikTok, Twitter, sei lá, o que tem tanta opção hoje em dia, né? Mas a gente perde muito tempo com essas coisas hoje em dia, jogando joguinho no celular. Mesmo que a gente esteja muito atarefada no emprego, nos estudos, resolvendo as coisas em casa, a gente ainda perde muito tempo nesse tipo de distração. É justo a gente querer se distrair para dar uma relaxada, mas hoje em dia a gente já disponibiliza muito tempo da nossa vida para esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu te falo é ver quanto tempo realmente você tem livre e escolhe um tempo viável para você dedicar a esse teu projeto. Que seja meia hora. Meia hora você não vê quase um vídeo longo no YouTube, uma série, um episódio de série. O que você faz em meia hora? Sabe? Dedica meia hora do seu dia, na hora do almoço, no fim da noite, quando você está indo ou voltando para o trabalho ou para os estudos. Dedica uma parte, escolhe e dedica uma parte do seu tempo. Esse é o primeiro passo. Independente
Se o seu negócio já tiver começado, independente disso, você precisa também dedicar uma parte a mais do seu tempo para melhorar esse desempenho com que a gente vai falar aqui. Você vai precisar pegar um tempo para se dedicar a criar novas estratégias, tá? Então, isso é o ponto 1. Ponto 2 da vida como ela é, de viver desse negócio da maneira que a tua vida se apresenta agora e não do ideal. Dinheiro. Quanto dinheiro você tem disponível para conseguir fazer o teu negócio? Realmente. Para você entender isso, a minha sugestão que eu sempre dou é assim: anota, registra todos os valores que entram de dinheiro para você, seja de um salário, seja de um auxílio, seja de um dinheiro de um aluguel de um imóvel que você tem, qualquer que seja o formato de dinheiro que entra para você, um vale-refeição, um vale-supermercado, o que quer que seja. Registra todo o dinheiro que entra para você. E outra coisa que você vai fazer é registrar todo o dinheiro que sai na tua vida pessoal. Estudos, aluguel, luz, internet, gás, alimentação no supermercado, alimentação na padaria, alimentação de lazer, saídas para lazer, um bar, um cinema, o que quer que seja, academia, tudo, feira, tudo que você gastar, você precisa anotar tudo que está entrando e tudo que está saindo da tua finança pessoal, tá? Isso é muito importante, porque o que sobrar, se sobrar, você vai olhar e ver o quanto disso você pode disponibilizar para realmente investir no seu negócio. Caso você entenda, você faça todas essas contas e você entenda que você ainda não tem dinheiro disponível para investir, das duas uma, ou realmente está muito apertada ali a conta do que está entrando e do que está saindo, isso é muito possível para muita gente, já foi assim para mim em muitos momentos da minha vida. Então, às vezes está muito apertado, realmente mesmo sem gastar muito está apertado, ou existe uma outra possibilidade, que a gente comece a enxergar valores que a gente investe na gente, seja de comer alguma coisa, seja de fazer um passeio, de comprar uma roupa, comprar alguma coisa, a gente olha que tem ali um pouquinho que a gente pode, em vez de gastar no próximo mês com aquilo, a gente pode guardar para a gente começar a investir no seu negócio. No pouquinho a pouquinho, quando você vê, eu já fiz isso, no pouquinho ali, pouquinho aqui, pouquinho ali, com coisas que às vezes a gente nem saca direito, a gente começa a ver que a gente tem um dinheiro razoável para começar a investir no seu negócio. Porque ao contrário do que você pensa, você não precisa ter rios de dinheiro para começar. Muitos negócios não começaram com rios de dinheiro, muito pelo contrário. Eles começaram com o que tinham, pegava esse dinheiro recebido e reinvestia. Investia no que dava para fornecer um produto ou oferecer um serviço, vendia, pegava o dinheiro da venda e ia crescendo a produção ou a oferta do serviço ou a divulgação cada vez mais. Isso é o mais comum. Negócios com muito dinheiro não necessariamente têm bons resultados. Ter muito dinheiro para investir no negócio não é uma garantia de bons resultados. Para pensar em coisas que você já consumiu por aí, que seja um produto ou serviço, que você já consumiu e hoje em dia não existem mais. Existem vários exemplos desse tipo, é só parar para pensar. E eu consigo pensar em várias ideias. Quando eu era criança tinha um chocolate de uma grande indústria, que era um chocolate que tinha desenhos de bicho ali no chocolate. Ele parou de existir. É uma indústria super rica. Você acha que eles não tinham dinheiro para continuar fazendo? Eles pararam de fazer porque não tinha venda suficiente. Não quer dizer que eles não tinham dinheiro para fazer aqui, para divulgar ou para botar em mais ponto de venda. É que não foi interessante para eles. Tem outro caso, o que eu sempre gosto de dar, de uma bebida da Coca-Cola, de uma grande indústria também, que era uma bebida mais natural, era uma espécie de refrigerante mais natural, que com certeza a Coca-Cola investiu muito em pesquisa de mercado, em divulgação, em distribuir em ponto de venda, em desenvolvimento de produto, fez uma grande pesquisa para desenvolver esse produto para botar no mercado. Ele não durou 2 anos no mercado.
Eu consumia ele, eu vi quando parou de ser vendido. Então, o dinheiro para investir em todos os processos de um negócio não é uma garantia de sucesso. Então, eu te falo, não espera o momento ideal. Vê o que você realmente tem para investir, separe esse valor e comece a guardar. Se for pouquinho, é o pouquinho. Outra alternativa é você pegar dinheiro com pessoas das suas relações pessoais que podem acreditar, por isso que você precisa planejar bem o teu negócio. Para você criar o projeto do teu negócio, você pedir ajuda para quem pode te ajudar, e apenas se essa pessoa que acreditar no teu projeto e resolver investir com você não for ficar te botando pressão para o dinheiro dar retorno, para você devolver o dinheiro, ficar botando a ideia do negócio para baixo. Se for um caso de uma pessoa que vai acreditar junto com você, mesmo que não trabalhe junto com você, mas quer investir dinheiro, beleza. Aí você conta com a ajuda da pessoa, tá? Então, primeiro passo, adequar o negócio à tua realidade de tempo e dinheiro, tá? Segundo passo, a definição do negócio. Talvez você já tenha começado esse negócio e já tenha escolhido uma área ali para você atuar, mas de repente você ainda não está com muita segurança com relação a essa opção, tá? Qual é a minha sugestão? Para você que já começou e para você que ainda não começou, ou que não tem a menor ideia, ou que já tem uma vaga ideia. Vamos lá. Hoje em dia a gente fala de coisas muito importantes. Nas grandes empresas a gente fala da importância mesmo quando uma empresa vai investigar a atuação da sua equipe, hoje em dia as grandes empresas mais modernas, elas falam de uma coisa muito importante, que é a conexão da equipe com o projeto, com a ideia do que elas estão fazendo. As pessoas precisam se sentir razoavelmente realizadas com aquilo ali para ter os melhores resultados. Para o teu negócio não é diferente. Quer ver como é que isso é verdade? Para pensar o que você mais faz bem feito aí na tua vida. Não precisa ser só na área profissional, tá? Pode ser, vamos dizer, no teu lazer, vamos dizer nas coisas, no que você gosta de fazer como passatempo, tá? O que você faz mais bem feito? E no trabalho, o que você faz mais bem feito? Elencar no trabalho, por exemplo, o que você faz mais bem feito e as coisas que você não fez mais bem feito. No teu passatempo, você faz essas coisas bem feito porque você ganha alguma coisa financeira em troca, por exemplo? Ou você faz bem feito porque você se dedica porque aquilo te traz satisfação? Agora, no teu emprego, as coisas que você faz mais bem feito, além de repetição, ou seja, de você ter feito muito e tendo desenvolvido a tua qualidade naquilo, como o meu caso, por exemplo, que eu falei que eu comecei em moda, achando que ia desenhar roupa, depois eu fui aprendendo sobre negociação, valores, contas, cálculos, tal, produtividade. Eu fui desenvolvendo essas qualidades porque eu me interessava por aquilo e eu fui aprendendo cada vez mais. Toda vez que eu errava, eu aprendia mais. Como eu me conectava, me interessava por aquilo ali, toda vez que eu errava, eu buscava a origem do erro e ia aprender para melhorar. Então, como é que é no teu emprego, em algum emprego? Mesmo que hoje em dia você faça uma coisa que você não gosta mais, mas nas coisas que você já se interessou, você não tinha, nas coisas que você fazia melhor, pelas quais você não tinha interesse, o teu desempenho não era melhor do que nas coisas que você não tinha interesse? Pois é. Hoje em dia, o que a gente fala em termos de produtividade, de melhoria de desempenho, é que quanto mais conexão você tem com o projeto, com uma ideia, quanto mais satisfação você tem com aquilo, melhor você vai ter, maior vai ser o teu desempenho, maior vai ser o seu crescimento. E isso, um negócio que está começando, é muito importante. Por quê? No teu emprego, você gostando do que você fazia ou não gostando do que você fazia,
você tinha um salário ali no próximo mês garantido. Garantido entre aspas, né? Porque emprego nunca é garantido. A vida muda assim, de um dia para o outro você tem emprego e às vezes você não tem mais no dia seguinte, correto? Então, mas vamos dizer que na teórica segurança que a gente tem no negócio, no emprego, teu salário vai vir no mês que vem, independente de você gostar daquilo ou não. Quanto mais você gostar e melhor for o teu desempenho, teoricamente a tua segurança no emprego melhora um pouco, mas não é garantia de nada, tá? Eu falo por experiência própria. No teu negócio, você não tem salário garantido. Lembra que eu expliquei que o negócio leva de 2 a 3 anos a partir do momento das vendas para dar lucro? Então, no teu negócio, esse salário não está garantido mês que vem. Então, se você não tiver conexão, se você não se sentir conectada ou conectado com esse negócio, o que vai acontecer? Você não vai ter força e interesse para buscar os erros e fazer as melhorias que você vai precisar fazer no seu negócio, tá? Isso é uma coisa muito importante. O teu projeto de negócio, ele não é algo linear, com começo, meio e fim. É uma coisa cíclica. Tanto é cíclica que eu criei uma coisa chamada método casa. O que é o método casa? O método casa, ele é uma das 2 bases fundamentais na criação do negócio. Ele se baseia em 4 fatores que a gente precisa ter num negócio: consistência, atenção, solução e ajuste, dentro de todos os itens que fazem parte, que comportam um negócio: cliente, preço, meta de venda, divulgação, atendimento, crescimento, produtividade, todas essas coisas que fazem parte do negócio. Eles precisam sempre e constantemente passar por essas 4 etapas. A consistência é a parte onde você vai sempre escolher e entender qual é o padrão que você tem que seguir em cada um desses itens que eu falei, como atendimento, produtividade, preço, qualidade, atendimento ao cliente. Você constantemente vai ter que se dedicar e manter aqueles objetivos criados no teu foco. A atenção é olhar um item por vez, dar atenção plena a cada etapa desses processos, desses pequenos itens, e pequenos não, esses grandes itens dentro do teu planejamento de negócio. Quando você vai olhar para quem é o teu cliente, você vai focar naquilo, em definir aquilo com atenção. A outra etapa é a solução. Solução quer dizer que é o seguinte: todo negócio vai ter problema. Na vida a gente tem problemas. Não dá para esperar que no teu negócio não vá ter. A questão em negócios não é você ter problemas, é você não buscar a solução para eles. Existem grandes negócios que eles têm equipes dedicadas exclusivamente a solucionar problemas. O teu negócio não vai ser diferente. Não tenha medo de ter problemas e obstáculos. A questão toda é aí o último passo, que é o ajuste. Você entender onde o problema está para buscar soluções. Então, essa é uma das bases do teu negócio, do método que eu fui desenvolvendo para te explicar como é que você vai criar um negócio. A outra é uma coisa chamada fluxo Q de negócios. O que é o fluxo Q de negócios? Num negócio, a gente tem que focar em 3 coisas muito importantes: o que está sendo feito, para quem está sendo feito e quais os valores envolvidos. Então, quem, o que e quanto, tá? Esses 3 fatores estão sempre conectados, porque o que você está fazendo, ele tem que ser feito para alguém, para o teu público em potencial. Então, o que você está fazendo para quem está sendo feito vai definir o tipo de produto ou serviço, maneira como você vai divulgar o teu negócio, onde você vai vender, o que você vai vender, seja o produto ou serviço, entre outras coisas. Esse teu público-alvo, junto com os valores, por exemplo, já tem umas outras conexões, porque quem é o teu público-alvo vai definir quais os valores pelo que o teu produto ou serviço vão ser vendidos, quais os custos também desses produtos ou serviços, quanto
você vai ter que investir em divulgação, quanto que vai custar para você produzir esses produtos ou serviços, entre outras coisas. E por último, a gente tem esse valor, de novo, esse quanto com o que, porque o que você vai fazer ali, ele tá sempre muito conectado com os valores. Porque o que você vai fazer, ele tem preços máximos de venda, ele tem quantidades a serem vendidas definidas dentro de quanto dinheiro você tem para investir, o que é que você vai vender. Então o fluxo de negócio com esses 3 princípios básicos do que, para quem e por quanto, ele vai junto com o método casa, são as 2 pontos principais do teu negócio. Se você tiver muito foco na consistência, atenção, solução e ajuste, e depois no que, para quê e quanto, você não vai perder o foco do teu negócio. A tua linha de pensamento, o teu objetivo a ser alcançado nunca vai se perder. Então, essas bases do teu negócio, da criação do teu negócio, são muito importantes e é o que direciona tudo que a gente vai conversar ao longo dessa aula, tá? Uma das coisas mais comuns que a gente ouve em negócio é que a gente precisa buscar os negócios que têm maior potencial de lucro, correto? Isso é uma coisa extremamente comum, né? Só que eu queria te pedir para você parar para pensar no seguinte. Existe uma regra básica no mercado chamada lei da oferta e da procura. O que isso significa? Que você vai oferecer, você vai vender alguma coisa, seja um produto ou serviço, de acordo com a procura que está tendo do público-alvo, do potencial cliente desse negócio. Então você só vende se tem gente buscando. Se as pessoas pararem de buscar, você para de vender, tá? Então lembra dessa regrinha básica. Pensar aí no teu caso, se você já não viu por aí em alguma, vamos pensar em lojas grandes ou empresas grandes que oferecem serviços também. Pensa aí em umas coisas que estão sendo vendidas e que você já parou para pensar e falou, nossa, mas será que isso aqui vende? Será que isso dá dinheiro? Pois é, a resposta está nessa regra que eu acabei de explicar. Se está vendendo, tem gente comprando o suficiente para dar lucro para esse negócio. Eu estou dando exemplo de grandes empresas porque às vezes em negócios menores a gente vê coisas sendo vendidas, mas que de repente não estão tendo o resultado necessário, tá? Então isso é mais difícil da gente medir, mas em grandes negócios é bem óbvio. Então às vezes a gente acha que um negócio dá mais lucro do que o outro, sendo que não necessariamente ele está dando tanto lucro assim. Então esse é um dos erros que a gente comete. Às vezes a gente acha que o mais óbvio é a gente ir atrás de negócios que aparentemente são lucrativos. Uma hamburgueria, uma esmalteria, uma franquia de alguma coisa, vender comida, abrir um mercado. Pensa aí no que você acha que era mais lucrativo, uma ideia de negócio que é mais lucrativa. Tá errado pensar nessa opção? Claro que não, mas existe todo um universo de coisas que geram lucro também e que às vezes passam desapercebido pra gente. Para pensar numa coisa tipo caixa de palito de dente. Por quanto que uma caixa de palito de dente está sendo vendida num supermercado? Se já está esse preço baixo, deve estar o quê? 3, 4 reais? Se essa é a faixa de preço de venda no mercado, o mercado pagou muito menos para quem produz. Existem marcas de palito de dente que estão há décadas no mercado, o que significa que ela está indo bem. Apesar da gente não saber qual é a saúde financeira do negócio, que é uma coisa muito importante, né? Se eles estão indo bem, ali no dinheiro da empresa está fluindo tudo bem, está há décadas no mercado alguns produtos. Então, sim, tem resultado, tem lucro, senão não estaria mais sendo vendido. Então,
tem alguma coisa errada de você focar na ideia de negócios que dão mais lucro, que parecem dar mais lucro do que outros? Não, mas como você acabou de ver e como eu acabei de falar, a tua chance de ter melhor desempenho, portanto, ter mais perseverança, ter mais persistência para superar os obstáculos, para se dedicar mais, para resolver os problemas, para ir em frente com aquilo, é muito maior se você tiver conexão com esse projeto. Porque imagina você abrir uma hamburgueria sendo que você nunca quis trabalhar com comida, porque é uma coisa muito complexa. Você vai ter que cuidar, limpar, comprar comida, lidar com o cliente, lidar com umas coisas que às vezes você nunca teve interesse antes. Tá errado? Não. Às vezes é isso que você quer, mas não necessariamente isso é sua praia. Se você se dedicar a um projeto que é seu e que faz mais sentido para você, a tua chance é muito maior. E como é que você faz isso? Identificando os seus interesses. Primeiras dicas que eu dou: vê o que você mais gosta de aprender, as áreas de maior interesse, do que você gosta mais de aprender. Agricultura, você gosta de aprender sobre como criar animais, como fazer reparos, móveis, você gosta de aprender sobre como fazer trabalhos artísticos, trabalhos com estética, imagina aí, moda, o que quer que seja, o que te faz querer aprender mais? O que você gosta de dedicar teu tempo para aprender, para fazer? Tenta ver se dentro dessas áreas você não conseguiria se imaginar fazendo isso todos os dias. E não esquece que tem N possibilidades de negócio dentro de cada área. Tem um número infinito. Infinito não, mas tem um número muito grande de hipóteses de negócio. Vamos pensar em animais. Dentro de animais, você pode ter hotéisinhos para animais de estimação, lojas de material de pet shop, lojas para animais rurais, vacinas, rações, nem sei o que tem em lojas diferentes desse tipo. Você pode fazer produtos, brinquedos para animais, roupas para animais, você pode criar uma empresa de remédios para animais, produtos de higiene para animais, que mais? Ensinar, fazer adestramento de animais, ter uma empresa para passear com os cachorros de pessoas que não têm tempo para passear. Você tem tanta opção. Você pode criar uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos para animais abandonados. Tem tanta opção. Então, assim, não restringe a tua ideia de negócio a você simplesmente aquilo que parece mais garantido, porque não é garantia. É só parar para pensar, que é um outro exemplo. Para pensar nos negócios que você já viu, mesmo esses que pareciam lucrativos, que começaram e deixaram de existir. Tá? Não é uma garantia de sucesso, gente, é o que eu já falei. Então, primeira etapa é essa. Já começou o teu negócio? Vê se você tem conexão com ele. Se você tiver, ótimo, vamos para o próximo passo. Ainda não definiu o teu negócio? Pensa nisso. Primeiro define essas áreas de interesse: moda, animais, artes plásticas, marcenaria, construção, reforma, eletricidade, programação de computador. Pensa aí. Primeiro vai nessa área, depois vai fazer pesquisa de mercado, vai ali na internet, pesquisa negócios relacionados a essa área de interesse e vê que existem muitas ideias com relação a ele. Segunda etapa para isso, aí a gente vai começar a entender, definiu a área, definiu o teu potencial negócio, começa a imaginar quem que pode se beneficiar dele, quem é o teu público-alvo. Você vai querer atender pessoas que têm mais dinheiro para consumir, menos dinheiro para consumir. Lembrando que da mesma maneira que não existe regra para negócios lucrativos ou não,
público também não existe um público que é melhor ou pior. Você tem muito mais gente com menor poder aquisitivo do que gente com maior poder aquisitivo. Não tem certo ou errado, mas tem mais gente no mundo com menos dinheiro para investir numa coisa do que gente que tem mais. Só que para você ter um negócio para atender pessoas com mais dinheiro, você vai ter que investir muito mais em qualidade, em divulgação. Você tem que vender desejo quando você está falando com gente que tem muito dinheiro. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas querem satisfazer desejos. Em geral, elas não estão buscando muito necessidades. Quem compra uma roupa de luxo, faz uma viagem de luxo, compra um carro de luxo, essas coisas, vai num cabeleireiro de luxo, que seja, muito luxo, né? Mas quem vai consumir essas coisas de maior luxo, eles não estão buscando necessidade às vezes, né? Muitas vezes eles estão buscando exclusividade e desejo. Quem tem menos dinheiro, às vezes está buscando desejo também. Quando eu vou comprar uma barra de chocolate no supermercado, eu não estou buscando satisfazer uma necessidade básica, né? Satisfação de necessidade básica é comprar arroz, feijão, macarrão, né? As coisas que a gente precisa no mais básico. Uma barra de chocolate não é necessidade, é um desejo, mas é diferente de um produto de luxo para quem tem mais dinheiro, tá? Então vai definindo quem é que é essa pessoa que você vai atender, qual problema ou necessidade que você pode resolver com essa ideia de negócio sua que está surgindo, tá? Como é que você pode atender melhor? Seja um restaurante de bairro, seja uma loja de roupas para gestantes, virtual ou não, uma loja física ou não. Tá? Então esse é um outro ponto que você tem que pensar. Quem é que você vai atender? Como é que você vai solucionar os problemas ou desejos que essas pessoas têm? A pessoa está com dor nas costas, você quer oferecer serviço de fisioterapia, como é que você vai resolver isso? É para uma pessoa com mais idade? Porque aí você vai fazer uma fisioterapia mais específica. É para uma pessoa, é para atletas? É para gente que tem mais dinheiro e quer um atendimento mais exclusivo, com equipamento de ponta? É uma pessoa que não tá, de repente, não tem tanto dinheiro para investir, mas quer melhorar a dor, mas de repente não tem dinheiro para investir num tratamento tão moderno e tão cheio de diferenciais? Quem é o teu público? Isso vale para qualquer coisa, para construção, para elétrica, para qualquer coisa que você puder imaginar. Beleza estética, alimentação, moda, marcenaria, brinquedos, tudo que você puder imaginar, vale sempre as mesmas regras. Você vai atender, você vai tentar satisfazer as necessidades ou resolver os problemas dos seus potenciais clientes. Então essa é uma outra etapa. Definido isso, a gente vai começar a entender qual produto ou serviço você vai oferecer dentro disso que a gente acabou de conversar. Quais possibilidades de produtos ou serviços você pode oferecer para esse tipo de público? Porque é a partir disso que a gente vai começar a fazer a formação de preço. Na formação de preço, a gente também precisa ter passado por um processo anterior, que é o seguinte: você precisa entender onde é que você vai vender esse teu produto ou serviço, onde você vai comercializar. Esse produto ou serviço, faltou falar de uma parte nesse potencial cliente, que é o seguinte: clientes, eles não necessariamente são só pessoas físicas, ou seja, eu, Marina, vendendo para você aí do outro lado. Eu, Marina, poderia oferecer o meu serviço para outras empresas. Eu poderia oferecer o meu conhecimento para instituições públicas, falar sobre como se viver do próprio negócio, oferecer esse serviço para municípios, para governos estaduais, para governos federais. Então, quando a gente vai oferecer um produto ou serviço, a gente cria um modelo de negócio que pode atender desde pessoa para pessoa, de pessoa para outras empresas. Então, eu, Marina, posso oferecer isso para empresas que queiram ensinar melhores práticas para você criar o próprio negócio ou para se desenvolver profissionalmente para dentro de outras empresas. Ou eu poderia oferecer isso para instituições públicas. O teu caso não é diferente. Você pode oferecer o que quer que seja
para essas opções, para pessoas, para empresas ou instituições públicas. E aí entra a questão da definição do modelo de negócio. Então, você já entendeu o que você vai fazer, para quem você vai oferecer. E aí agora a gente entra na parte do quanto, dos preços, dos valores. Porque dependendo do quanto que é do teu tipo de público, você vai ter custos mais ou menos limitados. Para produtos e serviços de alto luxo, o teu custo é maior, você pode gastar mais no custo ali, porque o teu cliente final vai topar pagar mais por aquilo também, se você entregar o valor adequado para isso que eles estão consumindo. Para um público de menor poder aquisitivo, você vai ter que, às vezes, alinhar melhor os preços, porque mesmo quando a gente paga muito barato em alguma coisa, a gente espera que aquilo funcione razoavelmente bem. Você não acha que quando você vai comprar, vamos pensar aí no exemplo do palito de dente, quando você compra a caixa de palito de dente, por mais que ela tenha um valor menor, você quer que o palito de dente dentro da caixa esteja inteiro, que venha uma quantidade razoável, que não esteja, sei lá, mofado, não esteja com cheiro estranho. Você espera que aquilo tenha uma qualidade básica, mesmo com preço de venda que você pagou um preço não muito alto por aquilo. Então, isso tudo vai influenciar, o teu tipo de cliente vai influenciar no preço de venda e, portanto, no custo. Então, o teu custo vai variar. Se você tem um preço de venda menor, o seu custo vai ser mais apertado. Então, você vai entender qual vai ser a qualidade e as características do teu produto, do teu serviço, de acordo com o preço de venda, que foi baseado nesse quem. Esse quanto que foi baseado nesse quem. Quem vai comprar aquilo e quanto essa pessoa está disposta a pagar, tá? Então, tudo certo até aqui? Tá vendo que não é uma linha lógica de pensamento, tá, gente? É um passinho de cada vez, um depois do outro, pra gente ir criando e desenvolvendo esse projeto, tá? Então, pensando ainda na formação de preço, vamos uma outra questão. Quando você vai calcular quanto custa, nada pode ficar de fora, tá, gente? Nada pode ficar de fora. Cada coisinha que está envolvida no teu produto, no teu serviço, é um custo. Existe uma frase que eu criei que é o seguinte: qualquer coisa que você está vendendo, ou eu pago ou o cliente paga. Então, ou você, dono ou dona do negócio, está pagando, ou o cliente está pagando. Vamos dizer que você fabrica vasos de planta, você oferece mudas de planta. Vamos dizer que você oferece um vaso de planta e que ele vai embalado ali, vai o vaso de plástico, a terra, a muda, e ele vai embalado ali numa embalagem de papel com adesivo. Vamos dizer que você, sei lá, você até botou a quantidade de terra, mas você não calculou muito bem o preço, a quantidade de terra que você botou, você fez aproximado, você botou ali a muda, mas você botou o vaso de plástico, mas você esqueceu de botar, sei lá, o adesivo com a tua marca ali que fecha a embalagem de papel. Mesmo que esse adesivo que você colou na embalagem de papel com a tua marca, mesmo que ele custe 3 centavos que seja, imagina que você vende esses 3 centavos que você esqueceu de botar na conta. Imagina que você, tudo bem, agora você vende 10 vasos por mês. 3 centavos vezes 10 dá 30 centavos. Você fala, poxa, não é tão grave assim. Mas vamos dizer que daqui a 6 meses você já está vendendo 1000 vasos. Já não são 30 centavos, correto? 3 centavos vezes 1000 já dá 30 reais. Aí você pode se perguntar, poxa, mas 30 reais no mês não é tão grave assim. Tá, vamos fazer o seguinte, imagina que daqui a 3 anos, quando a sua empresa já atingiu o lucro desejado, você esteja vendendo 10 mil vasos por mês.
Ou seja, o dinheiro desse adesivo com a marca que você tem, em vez de ser R$30 por mês, isso você vai estar perdendo 300 por mês. 300 por mês vezes 12 meses no ano dá R$3.600 perdidos num único item, que é esse adesivo, no ano. Multiplica isso por 10 anos, são R$36.000 num adesivinho. Isso sem contar outras coisas que podem ter escapado. Você entende onde está a questão? Você quer jogar pela janela R$3.600 num adesivo ou no que quer que seja que está ficando de fora da sua conta? E antes que você se pergunte, isso são casos reais. Eu já vi casos muito mais sérios. Eu já tive clientes meus, quando eu estava trabalhando na área comercial, que uma vez eu informei da importância deles fazerem os pedidos deles com mais programação, para pedirem uma quantidade maior por produto de uma vez, para isso diminuir o preço do produto. Eu não vou explicar detalhadamente como é que funcionava essa empresa onde eu trabalhava, mas o cliente, quanto mais ele pedia de um item por pedido, mais barato ficava. E esse cliente, ele não se programava, então ele pedia um pouquinho agora, um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho de novo daqui a pouco, e isso fazia com que o item ficasse muito caro. E ele não estava botando essa conta no preço de venda dele, porque ele fazia um produto para vender para outro cliente. O prejuízo que esse cliente deve ter tomado ao longo dos anos foi tão grande que ele chegou a falir. Ele não existe mais, isso não tem muito tempo, tá? Então isso é muito importante, para fazer muita diferença no teu negócio. E isso é muito importante de você entender na tua formação de preço. Cada coisinha do item, do que você fizer, conta. Se você fizer uma massagem terapêutica, você usa um creme farmacêutico, você não contar quanto desse creme você usou nessa massagem, dessa massagem de fisioterapia, de algum tipo de terapia, é dinheiro que está perdendo. Entende? Tudo isso faz diferença, mesmo se você presta um serviço. Se algum item não estiver entrando na conta, é prejuízo para o seu negócio, tá? E isso, gente, é muito comum em vários negócios, mas para quem está começando é gravíssimo. Então, não só tem esse exemplo de um detalhezinho de alguma matéria-prima, um produto que está ali naquilo, como isso também está em outras coisas. Por exemplo, quanto tempo você usou para produzir aquilo, seja um produto ou serviço? Vamos dizer que você presta o serviço, esse exemplo que eu dei de fisioterapia para idosos, né? Quanto tempo você usa para prestar aquele serviço? Você vai calcular isso em cima do quê? De uma hora de trabalho, de um salário médio de um fisioterapeuta. Até aí parece claro, correto? Mas vamos dizer que você tem que ir e voltar da casa do cliente. Você usou um tempo para ir e para voltar. Esse tempo tem um custo, porque enquanto você não está, nesse ir e vir, você não está prestando o atendimento para uma outra pessoa. Então você tem que contar esse valor também. Você imaginou se você calculou a gasolina que você usou, ou o transporte público, ou um táxi, ou um Uber, ou um trem? Botou isso na conta? Muitas pessoas não botam. Então precisa botar isso também. Isso em termos de serviço. Na mercadoria, no vaso de planta, quanto tempo você levou para fazer esse vaso de planta? Você botou esse custo proporcional a um salário de alguém que faz, sei lá, um salário proporcional a algum agricultor, a jardineiro, qualquer que seja a atividade mais próxima ali do que você está executando, precisa ser proporcional. Você precisa calcular o valor proporcional
proporcional ao tempo usado para fazer aquilo ali. Mesma coisa, se esses vasos você leva para o cliente, seja uma loja de jardinagem, você leva os seus 1000 vasos para essa loja de jardinagem, que seja, tem o gasto para você ir e voltar, o tempo que você foi, a gasolina. Se você manda para uma transportadora, tem um custo, tudo isso tem um custo e nada pode ficar de fora nessa formação de preço. Porque senão você não está ganhando dinheiro. É o que eu falei, ou você está pagando ou o cliente está pagando. E num negócio saudável, esses custos estão todos embutidos no preço de venda para o teu cliente pagar por ele. E aí você fala assim, pô, mas se eu botar tudo vai ficar caro, ninguém vai querer comprar. Gente, num negócio não é assim que funciona. Num negócio, o preço tem que ser, a formação de preço tem que ser correta. O que acontece é que a gente vai aumentando as metas de unidades vendidas, o quanto a gente precisa vender, seja de produto ou serviço, quantas sessões de fisioterapia a gente precisa vender. A gente aumenta a meta de venda para que os gastos do negócio se equilibrem. Não tem a ver de você, não vou botar esse custo que senão vai ficar caro e ninguém vai comprar. E sim, você ir fazendo uma meta de venda realista para que você consiga realmente viver do seu negócio e não fingir que aquele custo não existe. Entre outras coisas, impostos, né? Se você é MEI, você tem um imposto fixo todo mês. Se você não é MEI, você tem que pagar um imposto proporcional relacionado à venda, tá? Então isso é mais uma coisa na tua formação de preço. Com relação à meta de venda, a tua meta de venda, ela está relacionada a pagar todos esses custos que estão embutidos ali na existência do produto, do serviço. Então esses exemplos que eu dei, a hora trabalho, por exemplo, na fisioterapia, é um custo variável. A terra, a semente, o vaso, o adesivo, o papel, ele é um custo variável, ele é referente à existência daquele produto ou serviço. A hora trabalho para você fazer o vaso ou fazer a sessão de fisioterapia é um custo variável. Tá? Então a gente tem os custos variáveis e aí a gente tem as despesas fixas do negócio. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que você trabalha em casa. Se você trabalha em casa, você usa internet, energia. Você tem que entender que pelo menos uma parte do tempo dos gastos que você tem em casa, eles estão relacionados à existência do teu negócio. Então, pelo menos uma parte desse valor, mesmo que seja proporcional, quantas horas você fica trabalhando em casa para o teu negócio funcionar? Uma parte desses valores precisam ser as despesas fixas do seu negócio. Quando a gente tem um lugar fora, né, uma loja, um restaurante, etc., é mais fácil, porque aí você tem o aluguel para pagar, a luz, a internet, tem ali o boleto para você pagar, é mais fácil. Então a tua meta de venda está relacionada àquilo que o gasto, os custos variáveis que estão relacionados àquele produto ou serviço existir e as despesas fixas. O melhor de tudo quando a gente está começando é que a gente tenha despesas fixas menores. Esse é um erro muito comum. Quando a gente está começando, a gente acha que o melhor em termos de venda é a gente ter um ponto físico, uma loja, um restaurante, uma academia, um consultório, um escritório, porque a gente acha que isso traz mais profissionalismo, traz mais movimento e não necessariamente isso é real, tá? Isso vai depender do ponto onde aquilo está e se realmente é necessário isso para o teu negócio ou não. Hoje em dia, o maior espaço de crescimento, por exemplo, de vendas de mercadorias ou de produtos é pela internet. A internet, todo ano, está crescendo cada vez mais. Na pandemia, o crescimento de um ano para o outro teve meses que chegou a quase 50% no Brasil, de um ano para o outro. Sabe? Então você tem muito mais espaço para crescimento nas vendas da internet. Então isso tem que entrar no teu registro de despesas para você ver quanto que você vai precisar vender, porque você precisa pagar tudo que você usou para aquele produto existir ou para você prestar o seu serviço e também
também as despesas fixas que você tem. E aí você entra de novo na questão do modelo do negócio. Para quem você vai vender isso? Para empresas, para outros negócios, para instituições públicas, para um cliente? Você vai atender o cliente como? É isso, está no teu modelo de negócio. Precisa ser no ponto físico? Não necessariamente. Você pode vender pela internet, você pode atender o cliente na tua casa, você pode alugar por pequenos períodos o espaço no espaço de outras pessoas. Você pode ir na empresa das pessoas, você pode ir atender clientes nas empresas deles. Tem várias maneiras. Dá uma pesquisada nisso. Você quer dar aulas de esportes? Você precisa montar uma academia? Não necessariamente. Você pode sublocar uma sala numa academia? Você pode criar um espaço na tua casa para atender, você pode ir só na casa do cliente para atender, num condomínio. Existem várias maneiras de fazer atendimento e isso é um custo. Então todos esses valores vão fazer parte da tua meta de venda, porque você vai precisar vender o suficiente para cobrir isso tudo, tá? Então primeiro passo na meta de venda, pagar as tuas despesas fixas, os custos que estão relacionados à existência do produto ou do teu serviço. O segundo passo, aí a gente começa a entrar num assunto que todo mundo se interessa. Como é que faz para ter lucro? Então, é o que eu acabei de explicar. A gente vai aumentando as metas de venda. Primeiro, a gente vai pagar essas despesas fixas e esses custos variáveis. No segundo momento, a gente vai começar a aumentar a quantidade que a gente precisa vender para a gente começar a fazer o quê? Começar a ter tirar um dinheiro para a gente. O que é tirar dinheiro para a gente? Num negócio, a gente tem uma coisa chamada prolabore. O prolabore nada mais é que uma espécie de salário do sócio ou da sócia, dos donos do negócio, tá? Se você vai trabalhar sozinho, é uma espécie de salário seu. Se você vai trabalhar com outras pessoas, com sócios ou sócias, vai ser o salário de cada um de acordo com a função que cada um tem ali. Vamos dizer que a pessoa vai abrir um restaurante. Uma pessoa quer cozinhar e a outra vai cuidar das compras, de cuidar das finanças, etc. E vai lidar com a equipe. Então, cada um vai receber um salário de acordo com as tarefas executadas, tá? Isso é o prolabore. A gente não fala salário porque o salário normalmente ele tem a ver também com direitos trabalhistas. Férias, 13º, né? Os dinheiros que a gente separa, os encargos sociais que são separados para a gente receber em um determinado momento. Então, no prolabore isso não tem, a não ser que isso esteja num contrato, tá? Mas é uma espécie de salário, para facilitar a nossa compreensão, é uma espécie de salário. Então o primeiro momento antes de chegar no lucro é tirar o prolabore. Então novamente você vai ter que calcular um aumento de quantas unidades de produto ou de serviço você precisa vender para agora você começar tirar o seu salário, para você ir gradualmente tirando esse salário, porque normalmente o que acontece é que a gente vai começar primeiro a tirar um valor e vai crescendo esse valor. É muito raro que um negócio que está começando, um pequeno negócio, você já comece a conseguir tirar o seu salário de uma vez. O primeiro estágio é aquilo que eu falei, que em 6 meses ou um ano o negócio já está se pagando, ou seja, ele já está pagando primeiro esses custos variáveis e despesas fixas para começar a tirar esse prolabore, e este prolabore é como o seu salário no emprego normal. Você vai usar para pagar suas contas pessoais. Então, por isso que também é importante você ter entendido, conforme eu expliquei anteriormente, quais são suas despesas pessoais reais, para você saber quanto dinheiro você vai precisar tirar como prolabore para poder pagar elas. Quando você chegar nessa etapa, você chegou nessa etapa que você já está tirando o prolabore que você fala que está ok e está pagando tudo direitinho relacionado ao teu negócio, aí sim você começa a ter lucratividade. E conforme cada vez você vai vendendo mais, maior vai ser sendo o seu lucro. O seu lucro, gente, ele não tem a ver só com o lucro no produto do teu serviço. Quando você fala, eu vou vender, sei lá, um produto por... vamos dizer que você compra uma blusa
para você revender. Você compra por 10 e vende por 20. Aí você fala, tô tendo lucro de 100. Não, você não tá tendo lucro de 100%. Porque dentro, você como pagou 10, se você está vendendo por 20, dentro desses 10 que você tem todas as despesas que eu falei, sacola, divulgação, impostos, máquina de cartão de crédito, gasolina, transporte, para ir comprar mercadoria, para ir entregar no cliente, tem uma série de despesas aí, tá? Então, nesses 10, você não tem 100% de lucro, você tem muito menos. Normalmente, os negócios, eles têm de 6% a 20%, 25% de lucro. Lucro não é o dinheiro que você vai ganhar que vai ajudar a pagar suas contas pessoais. Lucro é o dinheiro que sobra e que vai limpo para o teu bolso. O prolabore é que vai pagar as suas despesas pessoais. O lucro, se você vai usar para pagar despesas pessoais ou para comprar coisas, uma casa, não sei o que lá, aí é da tua conta o que você vai fazer com esse lucro. Mas o lucro, ele não tem um destino, é o dinheiro que vai para o bolso, tá? Então, a tua meta de venda, ela vai passando por essas etapas. Normalmente, em negócios, eu não conheço, pelo menos nunca estive ao longo desses anos no negócio, que tem no negócio mais de 20, 25% de lucro. Tá? O que acontece é que quanto menor o lucro do negócio, mais ele vende. Por exemplo, um atacadista, sabe aqueles atacadistas? Eles têm normalmente, se eu não me engano, de 6 a 8% de lucro normal ali para eles nas vendas, tá? É bem pequenininho o lucro. Só que como eles vendem muito, muito, muito o tempo todo, as quantidades vendidas são enormes, eles acabam tendo muito lucro em termos de dinheiro limpo que vai para o bolso dos sócios. Porque apesar da margem ser pequena, a quantidade de dinheiro é grande. Isso vale para várias outras coisas. A caixa de palito de dente, a margem de lucro deles deve ser bem pequena, é de indústria. Margem de lucro de indústria fica entre 6% e 8%. É uma margem pequena. Então, só que vende muito. Então, o dinheiro que entra muito dinheiro. Muito desse dinheiro é usado para pagar as despesas fixas e os custos variáveis do negócio, mas ainda tem muito dinheiro que está entrando como esse lucro pequenininho, tá? Então, o negócio, essa coisa de, eu tenho 100% de lucro, 50% de lucro, eu nunca vi. Num negócio que está legalizado, pagando seus impostos, pagando corretamente a sua equipe, nunca vi. Então, o correto é a gente ir aumentando constantemente essa meta de venda, tá? Então, esse é um outro processo do teu negócio que você precisa ter muita atenção nessa questão de formações e metas de venda. Depois disso, a gente passa por uma outra etapa. A gente começa a criar uma parte importante do teu negócio, que é a identidade desse teu negócio. Que cores que você vai ter, como você vai se comunicar, qual tipo de embalagem você vai ter caso você vá oferecer produtos ou mercadorias, ou se você vai ter um uniforme para prestar o teu serviço, né? Se você vai ter um site de divulgação, seja para divulgar o teu serviço ou para vender teu produto ou tua mercadoria. Tá? Isso tudo a gente começa a criar também identidade. Qual é a cara que essa marca vai ter? E isso é muito importante. Porque a cara que a tua marca vai ter, vai ser importante para o teu cliente entender, lembrar de você. Não importa se você vai fazer plantações de mudas, o teu negócio precisa ter uma cara, ter uma identidade, ter nome. E não, o teu nome não precisa ser uma coisa super diferente, revolucionária. É importante só que tenha coerência com aquilo que você está oferecendo. Que cores você vai ter, que embalagens você vai ter. E aí a minha sugestão é, de novo, vai pesquisar na internet embalagens que você acha legal, uniformes que você acha legal, sites que você acha legal, usa como referência para criar o seu. Tenha uma marca presente, tenha uma marca que converse com esse público-alvo que você já escolheu.
tá? E até porque essa identidade a gente também vai puxar para um gancho que é a presença nas mídias sociais. Lembra sempre do seguinte, as pessoas, os clientes ainda não te conhecem. Eles vão começar a crescer e vão começar a te conhecer. E para eles te conhecerem, você precisa divulgar o seu negócio constantemente, tá? Você vai precisar ter presença nas mídias sociais. Isso quer dizer que se você não tiver muito seguidor e tal, você não tem presença, não tem importância, não precisa estar na mídia social. Não, você precisa. Porque vamos dizer que você tem um negócio local, que você tem uma lanchonete numa cidade pequena. Você não vai ter muitos seguidores, não tem como. Mas você precisa estar lá, porque mesmo numa cidade pequena, as pessoas dessa pequena cidade, ou dos municípios vizinhos, ou quem está passando pela cidade, precisa saber que o seu negócio existe, que você vende salgados típicos da região, e salgados e doces típicos da região na tua lanchonete, e que é interessante, que tem um preço bacana e uma qualidade boa. Então você vai pegar essa identidade de marca que você está construindo para divulgar nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, tá? Então isso é outra coisa que é muito importante. E uma coisa que eu quero falar, que é muito importante também, que vai finalizando todos esses processos que você precisa entender, é o atendimento. Hoje em dia não dá pra gente não fazer um bom atendimento. Se você for comprar da minha empresa um produto ou serviço, pode ser da empresa de telefonia celular, de uma coisa que você comprou pela internet, da padaria que você costuma frequentar, do supermercado, de uma loja de roupa, não importa. Se te tratarem mal, se não te atenderem bem, se você tiver um problema e não resolverem bem e rápido, como é que você vai se sentir? Você volta a comprar nesse lugar? Se você tiver outra alternativa, se você tiver concorrência para ir comprar, você volta a comprar lá? É isso, não existe espaço para atendimento ruim, tá? Você precisa entender que você quer criar fãs, você quer ter clientes que se virem seus fãs, que voltem a comprar sempre de você. Então, atendimento é uma das coisas mais importantes. Responder às dúvidas rapidamente, resolver os problemas mais rapidamente ainda, oferecer os orçamentos. Se a pessoa estiver insatisfeita com o orçamento, negociar, tá? Isso tudo é muito importante, se comunicar. Eu já ouvi casos reais de empresas, de pequenos negócios, que os clientes procuravam o pequeno negócio e a pessoa, dona ou dono do negócio, não dá retorno, não responder. Ter que ser cobrado do orçamento que a pessoa te pedido para daí mandar o orçamento. Não dá, num pequeno negócio isso não pode acontecer, gente. O seu negócio precisa ser gerido de uma maneira profissional, mesmo se for pequeno, não tem jeito. Assim como você não gosta de ter um atendimento ruim, os seus clientes não vão gostar. Então, na dúvida, se você achar, quiser entender como é que se faz o melhor atendimento, se bota no lugar da outra pessoa. Será que eu estou sendo rápido o suficiente? Será que eu estou passando o orçamento da maneira correta? Será que eu estou respondendo como eu deveria? Sabe? Pensa nessas coisas, tá certo? E acho que por último, a última coisa que eu queria falar para você entender todas essas questões que a gente tá falando aqui nessa aula gratuita para te direcionar é o seguinte: tenta lembrar sempre disso, que de uma coisa que eu já falei, os problemas vão acontecer no teu negócio, só que você precisa persistir. A gente precisa lembrar que a gente vai ter dúvida, vai ter medo, tem épocas que a vida vai estar acontecendo, vai estar mais complicada, a gente vai ter dificuldade de continuar, não tem problema, isso acontece. Só que a questão toda é que quando os problemas acontecem, a gente realmente, num pequeno negócio, não tem o que fazer, é você em geral, só você. Então você vai precisar se dar o tempo para conseguir se recuperar, para voltar a tocar o teu projeto. Faz parte, tá? Mas você precisa persistir. Você precisa entender onde os problemas estão acontecendo para poder persistir. Não tenha medo dos problemas que podem surgir.
você já resolve um monte de problemas no teu dia a dia. Não vai ser diferente no teu negócio. Você consegue achar soluções. Você consegue na tua vida. Por que você não consegue no teu negócio? O que não dá é para esperar que não vá acontecer ou que você paralise por conta dos possíveis problemas. Porque senão é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que é o que eu uso para mim. Sempre. Eu tenho duas alternativas: ou eu me paraliso pelo medo do que pode acontecer, de dar errado, das pessoas não quererem, de eu não ter dinheiro, de eu não ter força, do que quer que seja, que são os medos que eu tenho com relação ao meu negócio. Ou eu me paraliso por conta desses medos, desses receios, de tudo que pode dar errado e continuo na vida do jeito que tá, ou eu crio coragem e persistência para superar esses receios e seguir em frente. Não tem jeito. Ou você continua vivendo a vida do jeito que você tá, ou você cria coragem, força, determinação para seguir em frente. Não tem outro jeito. Calculou o preço errado? Não tem problema, calcula de novo. Ainda não atingiu o número de clientes suficiente? Não tem problema. Vê como é que você vai melhorar a tua divulgação. Tudo isso tem jeito, gente. Não é esperado que a gente acerte tudo no nosso negócio. Não existe isso, tá? Ninguém acerta 100%. Ninguém. Então, esperar que você vai acertar no 100% no seu negócio também não é realista, tá? Não tenha medo de errar. E sim, como a gente já falou lá no método casa, a questão não é errar, a questão é não buscar a solução para o erro, tá? É isso que é o mais importante de você ter sempre em mente. Não tenha medo dos obstáculos que vão surgir para você, tá? Só não perca a coragem e a determinação para isso, tá? Então, assim, vamos lá. Eu sei que pode parecer muita informação, a gente conversou bastante, eu dei vários passos importantes que você tem que observar, e eu sei que isso pode parecer muita informação para absorver de uma vez, né? Mas eu queria que com essa aula você entendesse as coisas básicas que você precisa entender para você conseguir ir criando esse negócio para você e conseguindo viver desse negócio, porque são coisas que elas não são complicadas de se entender nem de se botar em prática, mas precisam ser observadas e você precisa resolver cada uma delas, tá? Essa aula que eu dei gratuita para você, ela é uma amostra do que eu criei nesses últimos meses, que é o método Seu Negócio Sem Mistério. O que consiste o método Seu Negócio Sem Mistério? São aulas e material didático, planilhas, resumos, exercícios, onde eu explico isso mais profundamente, mais detalhadamente, com material que vai fazer com que você consiga resolver isso realmente num passo a passo, uma coisa de cada vez. Aqui no método, a gente não fala em módulos, a gente fala em passos. Por que a gente fala em passos? Porque, como eu já expliquei, não é para você ficar se preocupando com coisas que estão muito lá na frente se você ainda não resolveu os passos mais próximos de você. De nada adianta a gente falar sobre identidade de marca, lembra que a gente acabou de falar, ou divulgação, se você ainda nem determinou qual produto ou serviço você vai oferecer. E se você não determinou o produto ou serviço, como é que você vai conseguir fazer a formação de preço? Então, eu criei um método, uma aula por vez, um material didático por vez, para que você consiga fazer com simplicidade e eficiência cada uma dessas etapas. Então, porque muita gente com quem eu conversava, muitos alunos e pessoas ao meu redor, com a opinião delas, com as dúvidas dessas pessoas que eu fui criando nessas aulas, foi através delas que eu fui criando tudo isso que está por aqui, tá? E provavelmente vai resolver a maioria das suas dúvidas também. Então, nas aulas, você vai encontrar desde aulas para organizar melhor o teu tempo, para priorizar o que você precisa fazer,
Caso você seja, por exemplo, uma pessoa que dá uma procrastinada, ou seja, que é aquela pessoa que acaba às vezes deixando as coisas importantes para fazer para depois, sabe que precisa fazer, mas acaba deixando para depois, a gente fala sobre como resolver isso, tá? Então, aquilo que eu falei, adequar o negócio à tua realidade e não ficar esperando o momento ideal. A gente tem uma planilha de análise de finanças pessoais, lembra que eu falei que tem que ser de acordo com o dinheiro que você tem? A gente tem uma planilha para fazer as continhas para você, quer ver? Aqui na planilha de contas pessoais, você tem a planilha, faz a conta para você, tá, gente? O que você vai precisar preencher, tá vendo que aqui tem, por exemplo, não preencher, você tá vendo que tá indicado que você precisa preencher, não? Por exemplo, aqui, vamos dizer, é rápido e fácil, você só vai preencher uma vez por mês e você vai botar ali só o teu valor. É tão simples quanto botar o teu e-mail ali em algum site novo. Você vai escrever lá, aqui, ó, nessa linha aqui, emprego. Você só vai escrever que em janeiro você tem um salário de, sei lá, 10. Tô botando um número qualquer aqui, tá, gente? E a própria planilha vai fazer as contas para você. Em cada aula eu explico como preencher detalhadamente, com calma, tá? Eu só não vou mostrar tudo, porque senão a gente vai ficar enlouquecido aqui. Preenchendo essa planilha, você vai conseguir enxergar quanto dinheiro você tem para investir realmente. Lembra que eu expliquei? Que é vendo isso que a gente começa a se libertar, porque a gente começa a ver quanto dinheiro entra, quanto sai, onde eu posso economizar, quanto que eu quero investir no meu negócio. Então, esse é um dos processos. Para quem, por exemplo, não tem a menor ideia de qual negócio abrir, tem um questionário para isso. Ou se você quiser confirmar que a tua escolha é a correta para você, eu fiz um questionário bem simples, que ele é muito mais de você clicar nas opções que fazem sentido para você, aqui, ó. Quais são os seus passatempos ou hobbies? E eu explico isso na aula, por que isso é importante, tá? Primeiro eu explico como preencher, depois eu vou explicar para você qual o significado das respostas, tá? Então isso é mais um passo. Não sabe qual negócio quer ter ou quer dar uma confirmada? Tem um questionário para isso, tem um gabarito das respostas. Aqui no questionário, quando você for respondendo, selecionando as suas respostas, ou nas poucas respostas que você tem que escrever, conforme você for respondendo, quando eu for mostrar o porquê das respostas, o que elas significam, você vai entender se para você é melhor fazer trabalhos manuais ou não, se você pode ter mais potencial de sucesso fazendo mercadorias ou produzindo produtos, ou se é melhor você prestar serviços. Dentro de cada um deles, quais são as melhores opções para você, para onde você se encaixa mais, tá? Então, na resposta desse questionário, tem uma grande base para a construção da ideia do teu negócio, para reforçar se você está no caminho certo, tá? Achou a área de negócio? A gente parte para a próxima planilha. A área de nicho, a planilha de área, nicho e subnicho, onde eu explico, lembra que eu falei das ideias de negócio? Eu explico como é que a gente pega essas áreas de negócio, por exemplo, agricultura, artesanato, e como entender quais são as ideias possíveis de negócio para uma área mais ampla. Animais, artes plásticas, construção, marcenaria, fisioterapia. Eu vou explicando as possibilidades para vocês e você vai preencher com as suas possibilidades. E depois você vai explicar qual é a ideia, a área, o nicho e subnicho do teu negócio. Depois disso, a gente entra naquela questão do modelo de negócio. Eu já vou ter apresentado para você uma aula onde a gente fala sobre todas as possibilidades como você pode vender. Lembra que eu falei? Pode vender pela internet, pode vender dentro de casa, você pode ir até o cliente, você pode vender como um ambulante. Eu explico cada detalhe, dou exemplos visuais e dou propostas para cada opção. Depois disso, a gente entra na questão do modelo de negócios. Sabe, se você já ouviu falar em plano de negócios, hoje em dia existe uma coisa muito mais moderna e mais
precisa e mais direta de você usar, que é o Canvas de negócio. E eu explico tudo sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre quem vai ser o seu cliente, o que você vai realmente vai oferecer, quais são os seus diferenciais como negócio, como são os seus canais de venda, sabe? Qual é a proposta do teu negócio? A gente fala sobre isso, eu explico detalhadamente na aula. A gente vai entender sobre fluxo de caixa. Eu falo também em aula sobre o que são esses termos de negócio: fluxo de caixa, receita, lucro líquido, lucro bruto, faturamento. Eu explico sobre isso tudo. Você vai ver que esses termos de negócio nada mais são do que palavras que você está aprendendo e que você vai pegar super rápido, tá? Eu mostro essa questão de fluxo de caixa, que é você fazer o controle de quanto dinheiro entra e sai do teu negócio. E também dou exemplo, essa coisa de informação de preço, se te parecer um pouco superficial, é porque realmente tem que mostrar mais profundamente. Eu criei planilhas que você vai ver na aula, que são muito fáceis de preencher. Lembra que eu falei das porcentagens de lucro médio de mercado? Eu mostro isso para vocês, como aqui, por exemplo, que eu estou mostrando agora. Aqui, nesses valores, todos eles eu vou mostrar como é que você preenche ou não, o que cada um significa. E você vai ver que muita coisa você não precisa preencher, que tem muita coisa que a planilha vai fazer para você. Porque o que eu quis aqui nas aulas e no material didático é que não fosse difícil para você preencher, porque muita gente não gosta muito dessa parte de fazer cálculos. E mesmo que você goste como eu gosto, eu prefiro coisas mais simples, eu prefiro uma ferramenta que me ajude e faça a conta para mim. Então você vai indicar os seus valores, vai mostrar as suas respostas em algumas poucas coisas, e a planilha que vai fazer conta para você. É super simples, é super fácil, e eu passo por você vê que assim, aqui nessa planilha, por exemplo, é um exemplo, que eu não vou explicar detalhadamente, mas é um exemplo de um produto. Eu também dou exemplos de serviços, de como fazer o cálculo, caso você resolva que você vai prestar um serviço. Se você vai produzir alguma coisa, se você vai fabricar, também tem essa orientação. Eu te mostro como fazer cada conta, eu te mostro como é que isso vai te ajudar e como vai ficar claro para você por quanto você precisa vender, quanto aquilo custou, para você entender o próximo exemplo, a próxima planilha, que é a de meta de venda, que é uma das maiores dúvidas de todo mundo. Eu mostro aqui nessa planilha passo a passo. Essa aqui é a planilha de exemplo, tá? Porque é o que eu falo, tem a planilha de exemplo e é aquela que você vai usar no teu negócio. Aqui eu explico passo a passo para você todos os detalhes que entram na questão da formação da tua meta de venda. Quanto você precisa vender por mês para pagar as tuas despesas fixas e custos variáveis, depois para começar a tirar um dinheiro seu como Prolabore, até ter o seu Prolabore integral, até chegar no lucro ideal. E entre essa questão do lucro ideal, é um passinho de cada vez. Primeiro atinge a meta de pagar os custos, depois tira o Prolabore, depois vai caminhando em direção ao lucro desejado, tá? E eu mostro com clareza, com calma, aqui na planilha, como preencher cada detalhe, o que cada coisa significa. E como eu já te expliquei, você vê aqui em cima, ó, o que tem que preencher é pouca coisa. A planilha vai fazer a conta por você. O mais difícil a planilha faz por você. O que você vai precisar é preencher um dado ou outro. Você vai levar poucos minutos do teu dia ou do teu mês para preencher isso. E eu vou te explicar o que você tem que preencher todo dia ou não, tá? É muito simples, é muito mais simples do que parece. Eu fiz para facilitar a sua vida, porque como eu falei, quando eu fui atrás das respostas, eu vi que as respostas que existiam não batiam com a nossa realidade de quem está começando pequeno. Tá? Eu queria que fosse viável, e essa planilha especificamente das metas e controle de venda não tem por aí, tá? Esse foi um grande desafio que eu fiz. Eu levei muitos dias e muito esforço, muitas horas para conseguir ela fazer com que ela fizesse a conta para você entender cada
cada momento do teu negócio, em cada passo que você estiver alcançando, o que você precisa vender para você viver do teu negócio, porque esse é o objetivo aqui de tudo que a gente está falando nessa aula, tá? A gente também vai ter exemplos para quem vai fazer, para quem vai produzir alguma coisa, vai fabricar alguma coisa, ou quem vai comprar itens para revender ou para produzir. Eu também tenho uma planilha que vai te mostrar quanta antecedência você precisa comprar, quanto você precisa comprar ou produzir para você poder oferecer para os seus clientes. Isso, de novo, que são poucas informações que você vai preencher, e nessa aqui, por exemplo, a maioria das informações se descobriu nas outras planilhas, então você só vai precisar copiar e colar. E se você tem algum receio com relação às planilhas, não se preocupa, gente, é como eu falei, é como preencher hoje em dia seu e-mail ali em algum site, é simples assim, eu mostro como faz, não se preocupa. E antes disso a gente passa, tá, só para complementar, a gente passa por outros tantos materiais didáticos, tá? Eu separei só alguns para ilustrar para vocês, porque tem muita coisa, é muito rico esse curso para te explicar, para você realmente conseguir entender. Lembra que eu falei a questão da identidade de marca? Que cara que sua marca vai ter, que cores vai usar? Eu explico tudo isso, como definir isso, eu dou exemplos aqui, ó, de marcas, do que acontece no mercado, qual a importância disso, que diferença faz. Então, assim, tem coisa muito bacana aqui nas aulas, explicadas com muito mais detalhe, que vão te ajudar profundamente, tá? Eu mostrarei aqui só o mais importante, porque senão realmente ia ficar muita mostração aqui e sem eu conseguir me aprofundar na explicação, porque não adianta eu te mostrar planilha, um material didático e não te explicar. E para você ter uma explicação mais profunda, é melhor realmente você assistir às aulas. Então, assim, se te deu interesse, se você tá falando isso aqui faz sentido para mim, eu acho que isso vai me ajudar, vai lá, clica no botão que você vai ver para fazer inscrição aqui na página de venda. O curso custa R$ 497 só. Ele tem muito material, tem muita aula que vai te ajudar. Isso vai fazer com que o teu negócio comece organizado, que isso é muito importante para ele crescer, tá? Por R$ 497 você vai ter todo acesso a todo esse material didático, aulas, exemplos, resumos, exercícios e mais uma série de informações, tá? E melhor, você tem 15 dias para você testar. Se você tem alguma dúvida, se inscreve. A partir do dia da sua compra, você tem 15 dias para testar. Se você, por acaso, falar, cara, isso aqui não é para mim, não fez muito sentido, cancela e pede o reembolso, sem drama. Isso aqui não é uma armadilha, isso aqui é para te ajudar. Eu fiz para te ajudar. Isso aqui é para te trazer benefícios. Hoje em dia, no mercado, não dá para você ficar inventando coisa para tirar dinheiro dos outros. Eu, como gosto e entendo desse assunto, obviamente não criei um negócio para mim, querendo me aproveitar das pessoas. Então, a minha sugestão é: testa. Não gostou? Em 15 dias você tem o seu dinheiro devolvido. Mas eu acho muito difícil que isso não te interesse. Você vai ver como vai te ajudar. Você vai ver que você consegue entender. Essa coisa, esses receios que a gente tem de não entender os termos de negócio, de não conseguir entender as contas, de não conseguir entender essas coisas que parecem tão complicadas em termos de criação de negócio, você vai ver que é mais simples do que parece. Porque eu fiz para que seja um facilitador, seja simples, te ajude. Vai lá, testa. Tá com medo de não entender as contas? Experimenta. Você vai ver que a planilha, como eu já falei, faz a conta para você. Eu te dou exemplo de todos os passos. Eu vou destrinchando, eu vou explicando cada um deles. Você vai ver que é mais simples do que parece. Era o que eu quero. Quando eu fiz todas essas aulas, esse conteúdo, o que eu queria era realmente o nome do meu negócio. Que você consiga viver do seu negócio sem mistério, tá? É isso que eu quero para você. Que você veja que é mais simples do que parece, que tá ao teu alcance, que pode fazer parte da tua realidade, que você vai conseguir. Se você fizer sua parte com as ferramentas corretas, você vai conseguir. Mas precisa das ferramentas corretas
e de você fazer a sua parte. Eu acredito que você consegue. Se eu não acreditasse, eu não teria feito isso tudo. Eu não teria criado tudo que eu criei. Eu acredito que é possível, sim. Eu acredito que você consegue, sim. E eu espero que você se dê a chance de criar esse novo caminho para você. Vai aqui, se inscreve no curso, faz seu teste e depois me conta os resultados. Que o mais importante para mim é que você volte daqui a algum tempo e consiga falar, conseguir definir meu negócio, escolhi meus produtos e serviços, entendi quem é o meu cliente, o meu melhor cliente, consegui entender essas contas que me pareciam tão assustadoras. É isso que eu quero ouvir de você. Quando cada passo que você der, cada conquista que você fizer, eu quero que você me conte, eu vou ficar extremamente feliz com isso, tá certo? Me conta, vai, tenta, acredita, a gente vai estar junto nessa caminhada, você vai ter apoio, vai ter ferramenta para conseguir e depois volta para me contar. Eu vou muito querer saber que deu certo para você. Você não sabe a felicidade que vai me dar saber que você está conquistando cada um desses passos, tá certo? Então é isso, e como eu sempre digo nas aulas, eu te vejo na próxima aula.